Salam aleikum, galera! Hoje vamos estar falando sobre biotecnologia. Aliás, dando continuidade sobre biotecnologia e falando especificamente sobre eletroforese em gel, ou seja, identificar os segmentos genéticos de alguns seres vivos. Esta técnica é utilizada para selecionar fragmentos de interesse do DNA. Então, desde já, segue a vinheta. Como são gerados fragmentos de tamanhos variados após a clivagem, a eletroforese possibilita que esses fragmentos sejam identificados e selecionados para fins específicos, como desvendar crimes, teste de paternidade, engenharia genética e etc. Nessa técnica, o DNA fragmentado é depositado em uma das extremidades de uma placa de gel poroso, como mostra aqui nesse vídeo. Essa placa é imersa em uma solução na qual é aplicada uma diferença de potencial e os fragmentos são colocados no polo negativo. Observe aí. Em razão da diferença de potencial, os fragmentos de DNA que têm carga negativa por apresentar fosfato migram em direção ao terminal positivo através dos poros do gel. Esses poros funcionam como uma peneira, fazendo que os fragmentos maiores de DNA migrem mais lentamente que os menores. Após certo tempo, a diferença de potencial é interrompida e os fragmentos estacionam formando bandas. Vejam aqui os fragmentos gênicos submetidos à eletroforese em gel que produzem um padrão de bandagem. É possível reconhecer o fragmento de interesse, pois junto com as amostras se aplica um marcador no gel, ou seja, uma amostra cujo tamanho das bandas é conhecido. Assim, o tamanho dos fragmentos das amostras é calculado comparando a altura das bandas com a do marcador. A região do gel onde se encontra o segmento gênico desejado é então recortada e, após passar por processo de purificação, o fragmento de DNA pode ser utilizado para a formação de um DNA recombinante. O primeiro passo é a extração do DNA existente nas amostras colhidas. Em geral, as amostras são colocadas em soluções de Lise que rompem a membrana plasmática e a membrana nuclear, liberando assim os cromossomos. Nesse ponto, o DNA se encontra misturado com outros elementos, como organelas celulares e pedaços da membrana. A separação desse componente é feita através da centrifugação. O DNA extraído é cortado por enzimas de restrição. Assim como cada pessoa possui uma sequência de DNA única, com exceção dos gêmeos univitelinos, os cortes feitos pelas enzimas de restrição produzem fragmentos de diferentes tamanhos, característicos de cada indivíduo. E por fim, os fragmentos resultantes são colocados em um gel e submetidos à ação de um campo elétrico, fazendo com que se movimentem. Ocorreram vários aprimoramentos das técnicas de transgenia. Em 1976, Bauer fundou a primeira empresa de biologia molecular, a Gentech, dotada de investimentos de empresas que percebiam o potencial econômico dessa nova tecnologia, o laboratório chefiado por Bayer. Analisem aí, nesse contexto, algumas técnicas de melhoramento, de avanços no desenvolvimento da biotecnologia no laboratório chefiado por Bayer. Mas, em apenas 2 anos depois de inaugurada, a Gentech anunciou a produção de insulina humana por bactérias transgênicas produzidas pelas técnicas desenvolvidas em seu laboratório. Aqui temos as técnicas utilizadas pela Gentech. Dentre elas, vale destacar o uso de genes reporters, que é bastante frequente. No contexto da genética molecular, gene reporter é aquele cuja expressão pode ser facilmente identificada. Assim, ele é um gene que reporta a ocorrência da transformação do organismo que se deseja modificar. Outras formas de genes reporters são aquelas que produzem compostos ou efeitos facilmente identificáveis. Um gene reporter que pode ser utilizado é o gene que produz uma enzima responsável pela bioluminescência em muitos seres vivos, a luciferase. Vejamos aqui uma planta de tabaco bioluminescente obtida por transferência de gene de vagalume. Nessa outra imagem,
um pequeno rato fluorescente, verde, né, ao lado de rato normal, branco. Esse rato foi modificado geneticamente pela inserção de um gene de água-viva bioluminescente. Os organismos que recebem o gene da luciferase fluorescem como vagalumes, quando o substrato para sua ação, a luciferina, é fornecido. Diante da revolução que se processava no campo do melhoramento genético e do elevado domínio conquistado pelas técnicas biomoleculares de manipulação de organismos vivos, muitas patentes passaram a ser concedidas aos organismos geneticamente modificados, ou seja, organismos que foram manipulados por técnicas de engenharia genética, sejam elas por cruzamento e seleção, por transformação bacteriana ou por meio das tecnologias do DNA recombinante utilizadas na produção de transgênicos. Muito bem, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Desde já quero agradecer a todos vocês que estiveram aí presentes conosco até o final desse vídeo, aqueles que estão inscritos e aqueles que ainda vão se inscrever. Se inscreve agora, não perde a oportunidade, ativa o sininho para receber mensagens, para dar continuidade a todos os conteúdos que vocês estão estudando. Então, muito obrigado a todos. Salam aleikum.